Bom dia, irmãos. Quero primeiramente expressar a minha alegria de poder estar aqui com vocês. Como o presbítero Rodney, que carinhosamente me acolheu hoje aqui pela manhã, disse, fico feliz de conhecer alguns irmãos da igreja e quero também dizer que fico muito feliz de estar aqui na igreja do pastor Alex. O pastor Alex foi meu pastor na Igreja Presbiteriana do Rio por muito tempo, época de adolescente, mocidade, e foi um pastor que me ajudou muito, principalmente nessa preparação para ir para o seminário. Bom, eu hoje sou pastor na Igreja Presbiteriana Mananciais, que é uma das novas igrejas do nosso presbitério. A Igreja Presbiteriana Mananciais fica lá na Taquara, próximo ao Merck, a fábrica da Coca-Cola. E a gente se reúne lá com um grupo de aproximadamente 150 pessoas já. O projeto começou em 2010 e hoje nós já estamos com um ano de igreja organizada. Isso é bênção de Deus. Eu quero convidar você hoje a abrir sua Bíblia num texto que é um texto um pouco diferente. E é um texto que, confesso, que me causa uma certa inquietação. Você lerá hoje comigo um texto diferente. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 38. Isaías, capítulo 38. E antes de ler o texto, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos falar com Deus? Senhor, como é bom estarmos aqui na Tua casa, Pai. E nós te pedimos nessa hora que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Que o Senhor leve o nosso pensamento cativo à verdade que é Cristo. E que o Senhor nos edifique aqui nessa manhã por intermédio da Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Isaías 38, a partir do versículo 1. Preste muita atenção nesse texto que nós vamos ler agora. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti e a essa cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isso da parte do Senhor, como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim, retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Irmãos, que história diferente. Dificilmente na Bíblia a gente vê uma história tão estranha como essa. Esse texto fala que um dia o profeta recebeu na sua casa alguém que tinha uma notícia catastrófica para lhe dar. Mais ou menos assim, imagine você num sábado, na sua casa,
preparando o almoço com a sua família, e bate na porta da sua casa uma pessoa dizendo assim: o Carlos, Cristiane, o Miguel não, Miguel é nome de anjo, né? Então vamos usar, Kleber, olha só, põe em ordem aí a tua casa, porque você vai morrer. Então assim, a fila andou, chegou a tua vez, agora é você. É mais ou menos assim, porque naquela época casa simbolizava tudo que a pessoa tinha, não era só o lugar onde ele morava. Era mais ou menos assim, você vai lá no teu trabalho, liga para o pessoal do teu trabalho e avisa que você não vai voltar, que segunda você não vem mais, você vai morrer. Chega para sua esposa, sabe aquele cartão do banco que você escondeu, aquele dinheiro que ela não sabe que você tem, você avisa para ela, dá a senha do cartão. Sabe os seus filhos? Divide a herança, chama eles aqui. Aqueles que você não ama, você vai pedir perdão, você vai falar: olha, acabou, eu estou indo embora. Consegue imaginar uma situação dessa? Eu falei que o texto era diferente, não falei, irmãos? Aconteceu isso com um homem de Deus. Ezequias, num determinado dia da sua vida, ele recebe um profeta na sua casa. Isaías dá essa notícia bombástica para ele. E ele se vê consternado, seu coração fica amargurado, ele fica extremamente triste. E eu acho interessante a postura que ele tem diante dessa notícia catastrófica. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente recebe uma notícia ruim. Todos nós, em algum momento, nós somos surpreendidos por algo que foge do nosso controle. Se existe algo que a gente gosta de fazer, é ter as coisas nos seus devidos lugares, debaixo do nosso controle. Mas nem sempre a vida acontece como a gente planeja. Nem sempre as coisas caminham como a gente esperava. E a pergunta que eu faço para você é: e quando tudo dá errado, o que a gente tem que fazer? E quando as coisas fogem da rota, e quando as coisas saem do trilho, e quando dentro da nossa casa parece que as coisas não caminham mais como caminhavam antes, quando no nosso trabalho as notícias ruins chegam até a gente, como que a gente faz? Eu acho interessante a postura de Ezequias diante desse texto, porque a postura que ele tem é uma postura que nos ajuda a entender aquilo que a gente precisa fazer diante das notícias que muitas vezes nos surpreendem. E a primeira lição que esse texto mostra para mim é que ele tem um novo posicionamento diante daquela notícia catastrófica. Entenda uma coisa: aquele era um tempo difícil. Para você entender o contexto de Ezequias, naquele tempo, em 701 a.C., os assírios, eles tinham cercado Jerusalém, e eles estavam assim rufando os tambores para entrar e invadir Jerusalém. Já se ouvia o barulho dos assírios. O povo estava tenso, com medo, preocupado. Ezequias, ele estava se preparando para uma guerra, porque ele sabia que dias difíceis viriam. Ezequias estava montando todas as suas defesas, conversando com pessoas, alinhando determinadas coisas, porque ele sabia que a dificuldade logo chegaria até a sua porta. Mas ele não imaginava que ele iria morrer antes disso. A preocupação que ele tinha era enorme. E aí, ele recebe essa notícia, e diante dessa notícia, o versículo de número 2 mostra para a gente a postura que ele tem. Olha aí na sua Bíblia, Isaías 38, versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede
e orou ao Senhor. Isaías, ele imediatamente se posiciona. Imediatamente ele olha para dentro dele e diz assim: eu preciso falar com Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter uma conversa franca e sincera com Deus. Ele não deixa para depois, ele não posterga essa decisão, ele não entendeu que existia outra coisa mais importante a ser feita, não. Ele vai aos pés daquele que tem todo o poder em suas mãos. Já reparou que nos momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes a gente recorre a pessoas que nós conhecemos, a amigos que a gente tem, a instâncias superiores às nossas, mas muitas vezes a gente se esquece de fazer aquilo que é óbvio, que é pararmos, aquietarmos o nosso coração e falarmos com Deus. Senhor, o que é isso que está acontecendo? Senhor, como é que esse problema chegou até mim? E aí, isso está muito atrelado à segunda lição que a gente tira dessa história. É que Ezequias, ele fez um pedido sincero. Eu acho fantástica a maneira como ele ora. Você pode acompanhar comigo aí o versículo de número 3? Você pode ler comigo? Que diz assim: e disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse do coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Numa outra tradução da Nova Versão Internacional, ela diz assim, preste atenção: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito aquilo que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Olha que oração interessante. Ele diz assim: Senhor, lembra da maneira como eu tenho te servido. Eu tenho te servido com fidelidade. Em outras palavras, ele está falando assim: eu não tive outros deuses, eu depositei toda a minha confiança em ti, eu não procurei a saída, a solução em outros lugares. Ao longo da minha vida, eu tenho sido fiel com o Senhor. Ele diz assim também: eu tenho te servido com devoção sincera. Deus, eu tenho te adorado com todo o meu coração. Eu não tenho sido falso. Eu não tenho sido um religioso. Eu não tenho vivido uma religiosidade vazia. Ele estava adorando e servindo a Deus com inteireza de coração. E aí o texto diz que ele termina a sua oração dizendo assim: Senhor, eu te servi fazendo aquilo que tu aprovas. Sabe o que isso significa? É um sinônimo para dizer o seguinte: Deus, eu fui obediente durante toda a minha vida. Eu tenho sido obediente à tua palavra, aos teus ensinamentos. Isso daí me chama muita atenção, gente, porque a gente está aqui diante de um homem que era um exemplo de fé. Uma pessoa que não vivia apenas uma religiosidade, ele não tinha uma prática religiosa, mas o seu coração estava em Deus. Irmãos, se tem algo que a gente precisa entender de fato e de verdade, é que as nossas orações, elas precisam ser assim. As nossas orações precisam expressar o que se passa dentro do nosso coração. A nossa oração precisa ser um reflexo daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive e daquilo que de fato a gente quer falar com Deus. Já reparou como as nossas orações muitas vezes são engessadas? Olhe para mim. Uma oração engessada significa uma relação o quê?
Vou te dar um exemplo. Eu morei aqui na Tijuca, no Maracanã, praticamente minha vida toda. A Rua Moraes e Silva. E imagina se eu descesse o meu prédio todos os dias, encontrasse o porteiro lá do prédio e todas as manhãs eu falasse a mesma frase para ele. Depois de 20 anos, sabe o que esse porteiro iria pensar a meu respeito? Lá vem aquele cara que fala todo dia a mesma coisa. Se ele não falasse algo pior. Lá vem aquele maluco que morava lá no 301, que todo dia fala a mesma coisa para mim. Mas olha para mim. As nossas orações às vezes não são assim. Às vezes a gente fala a mesma coisa com Deus. A gente começa falando a mesma coisa. A gente pede a mesma coisa. Nós terminamos falando a mesma coisa. Vou dizer algo pior, ok? Vou apertar um pouco mais. Se você pegasse a sua oração hoje e colocasse a sua oração num papel, o que teria mais na sua oração? Adoração a Deus, agradecimento ao Senhor ou pedidos? Já reparou como as nossas orações são carregadas de petições? Senhor, me ajuda nisso, Senhor, faz isso, ajuda a minha casa, ajuda meu filho, minha filha, Senhor, eu estou com um problema de saúde, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Parece que a gente só busca a Deus quando a gente está precisando dEle. E quando a gente olha para a trajetória de Ezequias, a gente viu um homem que caminhou em obediência com Deus, que vivia para Deus, que o adorava com uma devoção sincera no seu coração. Quem busca a Deus com sinceridade não tem uma oração engessada, não tem uma relação engessada com Deus, porque uma oração engessada significa exatamente isso, um relacionamento frio. A nossa oração, e eu vou repetir, precisa ser um reflexo daquilo que está dentro aqui do nosso coração. Outro dia eu conversava na igreja que eu pastorei sobre isso. Já reparou como às vezes nós oramos e fazemos aquelas orações longas, principalmente de noite, que a gente nem lembra se terminou no dia seguinte? Já aconteceu com você assim? Rapaz, ontem à noite eu estava orando, nem lembro se eu terminei a oração, cara. Eu acho que eu dormi. Já aconteceu assim, você está dirigindo, está no ônibus, e aí você ora, Senhor, abençoa, tá, acontece um negócio, e você perdeu o fio da meada. Já aconteceu de você ler a Bíblia, e começar a ler, e de repente você dormiu, perdeu, foi embora. A nossa relação com Deus, ela precisa ser uma relação atenta. Se você tem dificuldade em orar, eu quero te dar uma dica. Ore orações bem curtas. Orações bem curtas. E repita, tenha essa atitude em muitas vezes ao longo do seu dia. Se orar para você é algo cansativo, faça uma oração curta. Senhor, eu estou aqui pegando esse ônibus e eu preciso chegar em segurança no meu trabalho. Em nome de Jesus, amém. Quando você sentar no ônibus, aí você se lembra de algo que aconteceu e você quer agradecer, Senhor, obrigado, porque ontem eu consegui resolver aquele negócio. Obrigado, Senhor. E aí você chega no trabalho e recebe uma notícia e você fala assim, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda nesse negócio aqui. E você vai ver que no final do dia, você fez várias orações, aonde você foi sincero com Deus, aonde você colocou Deus em vários momentos do seu dia, e você vai terminar o seu dia dizendo assim, hoje eu caminhei com o Senhor. Hoje eu fui sincero com Deus. Hoje a minha oração estava expressando realmente aquilo que estava aqui dentro de mim.
Vê se não foi essa a experiência de Ezequias. Senhor, para tudo agora. Eu tenho te servido com fidelidade. Lembra, Senhor? Eu tenho sido fiel, eu tenho te adorado de todo o meu coração. Senhor, eu tenho feito, ao longo da minha vida, tudo aquilo que o Senhor aprova. E o texto termina dizendo que ele chorou muitíssimo. Ezequias, ele foi autêntico com Deus. Eu acho que essa palavra, ela precisa ser maximizada no nosso coração. Você se lembra daquela atitude de Zaqueu, quando Jesus passava e Zaqueu sobe na árvore? Zaqueu, ele queria se esconder de Jesus, ele não queria ser visto, ele não queria declarar a verdade. Você se lembra daquela mulher com fluxo de sangue, que há 12 anos padecia daquela doença, que foi por trás da multidão e anonimamente tocou em Jesus? Muitas vezes, nós tentamos também nos esconder de Deus. Muitas vezes a gente não quer ser autêntico e declarar ao Senhor toda a verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Na história de Zaqueu e daquela mulher, ambos precisaram declarar toda a verdade. E falaram a respeito de suas vidas. O caminho da transformação passa por essa declaração de verdade a respeito de nós mesmos. Senhor, a minha vida hoje está assim, assim e assim. Está na hora da gente romper com aquelas barreiras do politicamente correto com Deus. Sabe aquela relação que você está sempre, oi, tudo bem? E aí, como é que você está? Estou bem. Não dá para a gente ser assim com Deus. E aí é fantástico o que acontece depois dessa oração sincera de Ezequias. O versículo 5 e 6, pega aí sua Bíblia, mantenha aberta e vamos ler juntos os versículos 5 e 6, que diz assim, todos juntos: vai e dize a Ezequias, sabe o que aconteceu aqui? Diante dessa nova postura, diante desse pedido sincero, existiu uma nova promessa para a vida de Ezequias. Algo acontece, porque ele rasga o seu coração diante de Deus. Porque ele se aproxima e conta toda a verdade. Olha o que a oração diz aqui. A resposta a Ezequias é, em primeiro lugar, Ezequias, eu ouvi a tua oração. Sabe o que isso significa? Eu vi a tua fé. Eu vi a sua fé, Ezequias. Eu vi o que está passando aí no teu coração, mas eu vi a maneira como você me ama, me adora e se relaciona comigo. Eu percebi, eu entendi a postura que você tem diante de mim. O texto diz também, eu vi as tuas lágrimas. Eu vi a sinceridade do teu coração, a tua sensibilidade. Acrescentarei, em terceiro lugar, aos teus dias 15 anos. Você vai viver mais 15 anos, Ezequias. Sabe o que isso significa? Cura. Eu vou te curar.
Eu vou fazer aquilo que você não esperava. Eu vou te dar cura. Em quarto lugar, o texto diz: eu vou te livrar das mãos do rei da Síria. A ti é essa cidade. Deus estava trazendo a solução para um outro problema que trazia uma grande inquietação ao seu coração. E por fim, o texto diz assim: e eu defenderei essa cidade. A bênção de Deus sobre a vida de Ezequias alcançaria também aqueles que estavam à sua volta. Chegariam aqueles que ele conhecia e que estavam debaixo dele. Olha aqui para mim. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por problemas que nós não enxergamos a solução. Mas tudo que a gente precisa, no momento de crise, de dor, é nos voltarmos para Deus. Porque Ele tem a solução em suas mãos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. E Ele tem as respostas que nós tanto precisamos. O texto aqui fala que a última palavra na vida de Ezequias veio de Deus. Na sua palavra também, na sua vida também, a última palavra virá do Senhor. Queria que você se lembrasse aqui de um episódio em especial. Nós conhecemos a vida e a história de Jesus, mas nos seus últimos momentos de vida, acontece algo também muito inesperado. Jesus estava na cruz e ao seu lado, 2 homens que estavam condenados. Mas para um daqueles 2 homens, algo diferente acontece. Aos 48 do segundo tempo, a salvação bateu à porta daquele homem. Porque a última palavra vem de Deus. Gostaria que você hoje saísse daqui não olhando para as notícias ruins que têm batido na sua porta, mas que você nessa manhã saísse daqui com a certeza de que Deus tem algo novo a fazer na nossa vida. Quando nós o buscarmos de todo o coração e colocarmos a nossa vida aos seus pés, nós entenderemos as promessas que Ele tem para nós. Porque eu e você somos filhos e filhas amados e amadas por Deus. A última palavra vem de Deus. Que Deus te abençoe.